Programa Mães e Filhos, com Cris Ávila. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Escola Chave do Saber. Aprender, evoluir e voar. Matrículas abertas. Muito boa tarde, estamos começando o programa Mães e Filhos de hoje. E hoje vamos conversar sobre dois assuntos muito importantes. Você conhece o linfangioma? Hoje vamos saber tudo sobre isso com a experiência de uma mamãe que está aqui no estúdio e vai nos contar a sua história. E também vamos falar sobre o desenvolvimento da fala das crianças com a doutora Luciana. Ao meu lado, a mamãe Carla Rafaela, e ela vai explicar pra gente tudo sobre o linfangioma. A Carla é enfermeira e também professora da UFMT em enfermagem. E teve, né, Carla, a experiência e a vivência com a filhinha dela sobre essa doença que é o linfangioma. Carla, muito bem-vinda ao programa Mães e Filhos. Primeiramente, muito obrigada, Cris. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu vou explicar, né, o que é o linfangioma. O linfangioma, ele é uma má formação linfática, ele é benigno e ele é congênito. A origem a gente ainda não sabe, a literatura ainda não tem uma explicação certa qual que seria a causa. A maioria dos casos são descobertos intrauterino. Então, no ultrassom as mamães já descobrem, porque tem uma má formação, a prevalência dessa má formação é em cabeça e pescoço. Então, ele forma como se fosse tumores benignos em cabeça e pescoço, então no ultrassom já dá para ver, né? Então por isso que já é diagnosticado. Outra porcentagem desenvolve depois, até os 2 anos, que foi o caso da minha filha, que a gente descobriu de 6 a 7 meses, que eu comecei a palpar um nódulozinho no pescoço dela e a linguinha dela era um pouquinho para fora, né? Então a gente pegou essas alterações que eram sutis. E na ultrassom a gente não viu nada, né? E no adulto, esse linfangioma, essa má formação, é rara acontecer, mas pode acontecer também. Carla, o grande alerta dessa entrevista seria justamente no momento do diagnóstico, onde a maioria dos casos ocorre a cirurgia de primeiro instante, né? Eu gostaria que você nos desse a sua opinião e a sua própria experiência alertando para a busca de outros recursos e também de outras informações nesse caso do primeiro diagnóstico. Então, o que eu quero alertar os pais, os adultos, né, que conheçam às vezes alguma criança, algum adulto que esteja com algum nódulo, alguma desconfiança do linfangioma, que procurem várias opiniões, né, sobre o tratamento, porque geralmente os profissionais, eles já de primeiro caso já indicam a cirurgia tradicional. E a cirurgia tradicional não é indicada em todos os casos. O tratamento que ele é mais indicado, inclusive em toda a literatura internacional é mais utilizado, é a esclerose. A esclerose ela é feita com medicamentos, ou medicamentos quimioterápicos, ou medicamento chamado OK-432, que ele é um medicamento que ele vem do Japão. Ele faz uma esclerose no cisto, que esse cisto ele tem o líquido, né, que é a linfa. Então, essa esclerose ele vai secar esse cisto. Então, com várias aplicações, vai diminuindo esse linfangioma. Então, é um tratamento mais conservador do que a cirurgia e tem menos consequências, menos sequelas do que a cirurgia tradicional. Claro que existem casos que vão ser indicados a cirurgia, né? Casos que a gente já viu que são muito bem indicados, como no intestino, né? No mesentério, são indicados a cirurgia tradicional. Mas tudo com muita cautela, que não acatem a primeira opinião, sempre vão em várias opiniões. Infelizmente, em Cuiabá, não existe um centro especializado em linfangioma ou em malformações vasculares, né? E esse centro
especializado se localiza em São Paulo, ou em São Paulo capital, e em São Paulo interior, que é em Ribeirão Preto, que são os maiores especialistas. Existem no Brasil outros especialistas, mas a concentração maior fica na região sudeste. Então, um grande alerta que você, como mãe, que vivenciou toda essa experiência, seria ter cautela no diagnóstico. Isso. E principalmente nos procedimentos cirúrgicos que vão vir a ter a criança, né? Isso, ter muita cautela, porque o procedimento cirúrgico, que assim, a maioria dos profissionais recomendam de início, ele raramente é indicado, né? Porque ele pode ter muitas sequelas para a criança, principalmente na área do rosto, pode mutilar, pode ter lesão de nervos, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Atualmente, os centros especializados, eles se localizam em São Paulo, principalmente São Paulo na capital e em Ribeirão Preto. Tá? Em São Paulo, na capital, eles atendem a questão, principalmente, que é por convênio, e em Ribeirão Preto atendem pelo SUS, que é o Hospital das Clínicas. Então, lá, eles dão preferência pela esclerose, o tratamento com esclerose, que é a aplicação de medicamentos, que eles secam aquele cisto, a gente fala que é um cisto, né? Um tumor, na verdade. Aquele cisto que está cheio de líquido linfático. Então, ele seca e vai, com várias aplicações, ele vai diminuindo, vai murchando aquele cisto linfático, né? Então, por isso que a cirurgia, ela é indicada em raras situações, tá? Então, assim, com muita cautela, tem que ir atrás desse tratamento. Então, mamães, o grande alerta nessa entrevista seria justamente no perigo e no risco que as crianças têm ao se submeter à cirurgia de imediato. Isso. A gente gostaria muito que essa entrevista se prolongasse para você passar um pouquinho mais de informação para a gente, mas o nosso tempo é curto. A gente vai te convidar para estar presente novamente no programa, mas existe um grupo, né, que vocês se reúnem, que vocês compartilham as experiências. Se você quiser dividir com a gente esse contato para que as mamães que estejam nos assistindo também possam estar tirando mais dúvidas. Então, a gente tem um grupo no Facebook, chama Casos de Linfangioma. Então, nesse grupo, nós temos mães praticamente do mundo inteiro. Então, quem tem eu tenho algum filho, conheço alguém que tem um nódulozinho, eu tô com uma desconfiança, entra lá, deixa o contato, que a gente também tem um grupo do WhatsApp, que nós conversamos, damos várias informações, damos contato dos médicos, tiramos dúvidas. Então, essencialmente, é para informação. Então, a gente fala que a nossa ação primordial é informar, né? Porque a gente passou por isso, eu passei por coisas muito difíceis na época que não tinha tanta informação. Então, a gente quer evitar que mães passem por coisas semelhantes que eu passei por não ter informação na época. Carla, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Mães e Filhos, mas a gente vai voltar no próximo bloco falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala das crianças com a doutora Luciana. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta. Como todo empreendedor, eu acreditei e segui uma ideia. Muito suor, testes e descobertas. Assumi alguns riscos e não descansei. Se eu pensei em desistir, várias vezes. Mas ter um grande plano foi a chave para chegar até aqui. Quando se trata de ter grandes planos para cuidar da saúde da sua equipe, a Unimed é especialista. Com a Unimed, você tem soluções de saúde que combinam com o seu negócio. Vamos cuidar da sua empresa? Escolha o seu grande plano. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Do primeiro oi, todo o aprendizado, dos primeiros passos que o seu filho vai andar, tudo em um só lugar. É uma chave encantada de saber infinito, pra aprender, evoluir e voar. Na, 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 na. Hexa, matrículas abertas em chavedosaber.com.br. Na, 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 Hexa.
Voltamos e neste bloco em especial vamos falar sobre o desenvolvimento da fala. Estávamos falando sobre o linfangioma, mas agora ao meu lado, a doutora Luciana Stout, ela é psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E olha só, gente, uma das dúvidas frequentes das mamães, e eu sou prova disso, é o desenvolvimento da fala da criança. Qual o momento certo para as crianças começarem a abrir a boquinha para falar, doutora? Bom, os primeiros 2 anos da vida da criança são fundamentais nesse desenvolvimento tanto da linguagem como da comunicação, né? Porque a criança nasce, ali a partir dos 3 meses ela já começa a ter um reconhecimento mais auditivo, de conseguir discernir um pouquinho a voz, principalmente da mãe, dos cuidadores mais próximos. Às vezes, na criança, você já consegue distinguir os choros. Por exemplo, a criança já tem uma tonalidade diferente de um choro, quando é fome, quando é dor, quando está incomodado com alguma outra coisa. Então, isso já começa a ser um tipo de comunicação da criança. E, geralmente, entre 7 meses e 1 ano de idade, a criança começa a ter esse desenvolvimento maior, começa a emitir sons imitando a tonalidade, imitando a ressonância da voz do adulto. E, em média, isso lembrando que existe uma variabilidade individual muito grande. Em média, com 11 meses, a criança começa a falar a primeira palavrinha. 11 meses, 1 ano e 1, né? Respeitando a variabilidade individual de cada criança. Mas a gente coloca aí como padrão, mais ou menos, de 11 meses a 1 ano, a criança já fala uma primeira palavrinha. Mas tem uma diferençazinha. Por exemplo, eu tive menina e meninos. Sim. E tem uma diferença também, né? Quando o sexo da criança, ela influencia também, né? Sim. Em geral, a gente entende que meninas podem ter um desenvolvimento um pouquinho mais precoce que os meninos. Então, por exemplo, dentro de uma família que se tem um filho menino e uma filha menina, você pode muitas vezes conseguir observar que a menina acaba desenvolvendo tanto a questão motora quanto a questão da linguagem um pouquinho antes. É lógico que não é uma diferença gigantesca entre um e outro, mas você consegue observar. E muitas vezes, se a menina nasce primeiro, isso pode gerar algum tipo de preocupação, porque, poxa, ela falou com 11 meses, ele está com 1 ano e 1, ainda não está falando, ou ainda não andou. Então, isso pode gerar um certo tipo de angústia, principalmente nas mães, que sempre querem que seu filho tenha o desenvolvimento adequado, o desenvolvimento perfeito, e, na verdade, pode ser uma variabilidade completamente normal. Mas né? tem essa diferença também, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu. Sim. Maria Laura nasceu, era a primeira filha, conversou mais rápido. Antônio Olavo já demorou um pouquinho mais. João Marcelo demorou um pouquinho mais porque os irmãos falavam para ele. Tem isso também, né? Tem. A influência de quantas pessoas, quantas crianças, o que a criança, a informação que ela tem, isso também influencia, né, doutora? Sim, tanto que quando um pai chega pra gente com a queixa de meu filho não está falando ou ele está com uma dificuldade aí de comunicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é parar e tentar enxergar esse contexto familiar, esse ambiente que a criança está. Se a criança é uma criança sozinha que convive com os pais, é uma situação. Se ela já tem outros 2 irmãos que são mais velhos, que acabam auxiliando, por quê? Qual que é a função da linguagem? Qual que é a função da comunicação? Transmitir uma mensagem. Se você, ou um desejo, ou uma necessidade, por exemplo, a criança quer uma água, ela pede, ela aponta, ou dá seu jeito para conseguir. Se ela faz um mínimo som, ou qualquer coisa que já entendem que ela quer água, vão lá, pegam e traz água para a criança, ela vai demorar muito mais para desenvolver essa fala. Porque ela está conseguindo o resultado que seria obtido através da linguagem. Simplesmente por um outro tipo de comportamento. E qual o momento alerta? Aquele momento que você fala assim, meu filho não está falando. Qual é esse momento? Clinicamente, qual seria o ideal para os pais visualizarem que está tendo algum probleminha na fala? Isso também envolve uma variabilidade individual muito grande, né? Então a gente tem bastante cautela para falar isso, até mesmo para não apavorar pais e mães que estejam nessa situação. Mas como a gente entende que dentro de um padrão do desenvolvimento típico, né, de uma criança,
Geralmente, com 1 ano e meio, a criança já teria no seu repertório de linguagem, de fala, em média de 20 palavras. A gente acredita que uma criança que tem 1 ano e meio de idade e ainda não comunica, e entendendo que comunicar é diferente de falar. Às vezes você pode falar e não conseguir se comunicar muito bem. Às vezes tem crianças que conseguem, sem falar, se comunicar muito bem. Às vezes isso acaba atrasando um pouquinho os marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, geralmente, uma criança que com 1 ano e meio não apresenta um padrão de comunicação satisfatório, seja ele verbal ou não verbal, já é um motivo para a gente ficar atento e talvez procurar algum auxílio especializado para conseguir distinguir se há realmente algo patológico, se é uma questão realmente de estímulo ou algum outro fato que está levando a criança a não ter esse estímulo. Mesmo porque tem muitas crianças que não desenvolvem a linguagem porque às vezes tem uma deficiência auditiva. Então, você, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir se ela não fala porque não recebe o estímulo auditivo, né? E quanto antes você tiver isso, melhor. E falando de estímulo, tem muitos estímulos que as crianças têm hoje em dia, né? Como o celular, o computador, que vai interferir nisso também. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Criança que estuda na Fisk entra para o time dos Amigos do Super Buddy. Com o Cyber Fisk Kids, as crianças vivem a magia de um novo idioma. Com apps e games, praticam inglês com toda a interatividade. E com atividades lúdicas, descobrem que é melhor aprender brincando. Traga seu filho para o super time da Fisk. Com o método exclusivo completo e o Buddy, mascote que fala inglês, eles aprendem desde cedo a língua do mundo. Fisk, super histórias começam aqui. Do primeiro oi, todo o aprendizado, dos primeiros passos que o seu filho vai andar, tudo em um só lugar. É uma chave encantada de saber infinito, pra aprender, evoluir e voar. Na, 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 na. Hexa, matrículas abertas em chavedosaber.com.br. Na, 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 Hexa. Do primeiro oi, todo o aprendizado, dos primeiros passos que o seu filho vai andar, tudo em um só lugar. É uma chave encantada de saber infinito, pra aprender, evoluir e voar. Na, 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 na. Hexa, matrículas abertas em chavedosaber.com.br. Na, 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 Hexa. Voltamos e nesse bloco vamos continuar um bate-papo com a doutora Luciana Stout. Ela é psiquiatra e a gente está falando sobre o desenvolvimento da fala das crianças. Doutora, celular, computador, TV, é muita informação. Isso influencia no desenvolvimento da fala das crianças? Sim. A gente ainda não consegue ter um produto claro de toda essa alteração. O que isso desencadeia ou o que exatamente isso vai resultar. Mas claramente as crianças estão passando muito mais tempo em celular, tablet ou até mesmo em frente a videogames, televisões. E isso faz com que, igual aquilo que a gente falou anteriormente, a linguagem, a fala, ela é desenvolvida quando você precisa transmitir alguma mensagem, passar alguma informação. Apesar da criança receber muito estímulo, ela não tem muita necessidade, às vezes, de comunicar ou de falar com outras crianças, não tem aquela interação que nós sabemos que é tão importante para o desenvolvimento infantil, que é a criança interagir com crianças da mesma idade, ou até mesmo um pouquinho mais novas, um pouquinho mais velhas. Aquele brincar, que a gente sabe que é tão importante no desenvolvimento, até mesmo brincar de faz de conta, brincar de imaginação, que tudo isso influencia muito positivamente para o desenvolvimento da criança. Então, não significa que a criança não possa ficar no celular, não possa ficar no tablet ou jogar videogame. Mas os pais têm que ter bastante atenção para que isso seja ponderado. Colocar um limite, tantos minutos ou, sei lá, meia hora num dia, a criança vai fazer essa atividade, depois disso vai fazer outras atividades, para a criança receber vários estímulos, porque apesar de receber muita estimulação, porque é muita informação dentro do celular,
ela deixa de receber outras áreas de estímulos que são tão importantes para o desenvolvimento. E o cérebro da criança, ela é o que a gente tem, o que a gente chama de plasticidade, ou seja, até certas idades, o cérebro da criança está completamente permeável para receber informações ou criar novas conexões neuronais. Então, a gente não pode passar esse período de ouro do desenvolvimento da criança, que é de 1 a 2 anos, 3 anos, deixar a criança simplesmente por conta do celular. Ela precisa vivenciar outras coisas, ela precisa interagir com outras crianças da mesma idade, outros adultos, para poder ter um desenvolvimento satisfatório. E, gente, é um assunto muito abrangente. Aqui a doutora também trata do autismo e também de comportamentos que levam, né, os distúrbios de comportamento, como a hiperatividade, o déficit de atenção, que são tão comuns hoje em dia. São patologias que, é óbvio, né, são doenças que, por exemplo, na minha geração de criança, hoje eu estou fazendo aí meus 40 anos, não tinha tão frequentemente. São doenças novas, vamos se dizer assim, e que os pais têm muitas dúvidas, né, doutora? A hiperatividade, por exemplo, é confundida com a criança querer chamar a atenção. Hoje isso é uma dúvida frequente dos pais, né? Sim. Tanto que chega muito pra gente que está ali no consultório, né? Chegam esses pais com essas dúvidas, porque às vezes vem uma demanda da própria escola de que a criança não para, de que a criança não concentra, de que a criança não foca, né? Então, a gente tem que ter, eu repito novamente, quando tem uma queixa por parte dos pais ou por parte de alguém que observou alguma alteração naquela criança, a gente precisa parar, tentar entender o meio que aquela criança está envolvida para ver. Muitas vezes a criança pode ter alguma outra questão envolvida com isso. Às vezes não consegue ficar parado porque tem alguma deficiência visual, não consegue enxergar direito, então não consegue se concentrar. Às vezes não está conseguindo entender nada do que o professor está falando, então não consegue ficar parado porque simplesmente não está acompanhando o raciocínio do professor. Em casa, às vezes não consegue ficar parado para fazer uma atividade, né? Às vezes precisa estudar, não está conseguindo entender, não consegue ficar ali. Então, a gente tem que ter bastante cautela para conseguir discernir. Existe o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou só o transtorno do déficit de atenção. Essas crianças vão precisar de um acompanhamento médico e multiprofissional para conseguir ter o seu desenvolvimento completado. Por quê? Elas realmente, patologicamente, não conseguem ficar paradas. Né? Agora, a gente tem que conseguir distinguir quem são essas crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e outras crianças que são mais agitadas, justamente porque, como a gente estava falando até mesmo dos estímulos, hoje em dia é tudo muito rápido, as informações chegam muito rápidas. Então, às vezes, tentar ensinar nos moldes antigos que a gente tentava ensinar, aquilo não vai ser atrativo para a criança. Então, se ela só fica agitada na escola, em um ambiente, a gente tem que parar e tentar observar se tem alguma coisa que está levando aquilo naquele ambiente. Para a gente falar que uma criança tem, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela precisa apresentar esses sintomas em outros ambientes também. Às vezes não conseguir ficar parada nem para fazer uma atividade que goste, né? Então, a gente tem que sempre parar, observar, ouvir com muita atenção qual é a queixa que esses pais ou essa escola traz para a gente conseguir lidar com isso e tentar distinguir. É um transtorno ou é uma característica que a criança ali está apresentando ou por algum motivo, às vezes está passando por algum motivo de algum momento de dificuldade, às vezes até mesmo emocional, dentro de casa, está tentando passar alguma mensagem. Então, a gente precisa ter esse entendimento para não incorrer no erro de diagnosticar todo mundo com transtorno só porque ele não consegue ficar parado. Doutora, e tem uma novidade, assim, que eu gostaria de ressaltar aqui também, que é o atendimento no ambulatório de autismo, né, especial, que hoje Cuiabá fornece, e que a senhora pode nos dar maiores informações sobre isso. Eu gostaria que a senhora tivesse, né, nos passasse essa informação aqui no programa Mães e Filhos. Hoje a gente conta com um ambulatório específico para o tratamento primariamente médico dos pacientes com transtorno do espectro autista. Esse ambulatório acontece pelo SUS, gratuitamente, no Hospital Universitário Júlio Miller. E a gente já está aí mais ou menos com 1 ano de funcionamento desse ambulatório. E a tendência é que a gente consiga daqui a um tempo também ampliar esse serviço. Por quê? É um transtorno que a gente sabe que vem aumentando muito, né? A gente vem aumentando muito os diagnósticos dessas crianças que apresentam esses transtornos. E muitas vezes os pais ficam perdidos, não sabem
tô com dúvida, não sei se a minha criança está desenvolvendo direito, ou falaram que ela pode ter autismo, para onde eu levo? Né? Então a gente sempre orienta. Tá com dúvida? Procura um atendimento. A gente tem os CAPs infantis, né, que são centros de atenção psicossocial infantil, que fazem esses atendimentos. Agora a gente conta com esse atendimento no Hospital Universitário Júlio Miller e outros pontos de apoio que os pais podem procurar o atendimento em caso de dúvidas para conseguir esclarecer e, se for o caso, já começar a intervir. E a senhora pode passar para a gente o contato que os pais que tiverem interesse em entrar em contato com o centro possam estar buscando diretamente? Sim. Lá a gente faz o atendimento diretamente pelo setor, a gente não trabalha com sistema de regulação, então basta os pais irem no Hospital Universitário Júlio Miller e procurar diretamente no setor do teste do pezinho, que é onde o ambulatório está funcionando. Que lá eles já podem receber as informações do funcionamento do ambulatório e podem já agendar o atendimento. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Mães e Filhos. Eu vou te convidar porque existe também na área da gestação várias patologias que envolvem essa área de psiquiatria, né? A mãe com depressão, mas a gente vai falar sobre isso em outro programa. A gente vai encerrar por aqui no próximo sábado, neste mesmo horário. Um beijo e até lá! Programa Mães e Filhos, com Cris Ávila. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Escola Chave do Saber. Aprender, evoluir e voar. Matrículas abertas.